Olá, crianças! Hoje estaremos abordando o tema de matéria, energia, corpo e objeto, também substâncias e misturas. Estaremos dando as definições e também alguns exemplos. Matéria. Esta palavra matéria, ela é muitas vezes aplicada no dia a dia, mas com outro contexto, não se referindo à matéria que nós estaremos tratando aqui, que é de cunho científico. Esta palavrinha matéria, às vezes é usada para designar assunto. Se formos falar, o plenário tratou da matéria em pauta, então está falando do assunto em pauta. A matéria que eu preciso estudar para a prova é português. Também o contexto agora escolar. Temos também a palavra corpo, que pode estar designando o corpo docente, né? Um grupo de professores, ou parte do corpo humano, ou um corpo de balé ou de dança, se referindo também a um conjunto e a um grupo. Mas essas palavrinhas, tanto matéria, quanto corpo, quanto energia, ou mesmo objeto, elas são faladas no dia a dia, mas fora do contexto científico. E agora, dentro do contexto científico, nós estaremos vendo os significados e os exemplos. Matéria. Ela se refere de forma científica a tudo aquilo que ocupa espaço, lugar no espaço, o mesmo que possuir volume. Ela possui massa, ou seja, possui peso e está inserida no ambiente. Pode se encontrar no estado sólido, líquido ou gasoso. Como aqui temos as nuvens, plantas, os astros, que também são matéria, e águas. Também é exemplo de matéria o ser humano, os animais e até seres microscópicos como as bactérias e vírus. Portanto, matéria, tudo aquilo que ocupa espaço no ambiente e possui peso e volume. Entretanto, nem tudo que existe no ambiente é matéria, e o que não é matéria nós podemos classificar como energia. Essa energia ela pode ser luminosa, pressórica, sonora, como é o caso quando nós ouvimos uma buzina de um carro ou uma música, nós não conseguimos tocar, nós não conseguimos mensurar a questão do seu peso ou comprimento, mas nós podemos senti-la, ouvir. Também a energia térmica, né, que é o calor. Quando você toca numa garrafa térmica, você pode tocar o objeto, mas você não consegue tocar o calor, você consegue sentir. Termoluminosa, como com fogo, o calor do fogo, a luz, por isso é termoluminosa. Também a energia elétrica, você percebe a eletricidade através dos objetos que você usa, dos aparelhos que você usa. No entanto, você não consegue segurar a eletricidade, não consegue pesar a eletricidade e ela não ocupa espaço. Eletromagnética, como raio-x, a energia ela não é matéria. Por quê? Como a professora falou, não ocupa espaço, não se pode tocar, né? Porque ela não tem volume, não se pode pesar, ela não tem massa. Com relação à energia, a melhor definição que nós temos dela é que ela é uma força que é capaz de produzir ação e produzir movimento. Corpo. O corpo é uma parte da matéria. Por exemplo, um fio de lã. A matéria seria a lã de um animal, de uma ovelha, digamos. O fio, a lã que eu tiro dela, então seria o corpo, o fio de lã que eu vou tecer. Quando eu faço uma blusa de lã, eu já tenho um objeto. Também exemplo de corpo, o caco de vidro, o vento,
porque ele ocupa espaço, né? É formado de partículas de poeira, de moléculas de nitrogênio, oxigênio, gás carbônico. O tronco de uma árvore, porque a matéria é a árvore e o tronco é o corpo. Objeto. O objeto também é parte da matéria, que apresenta uma utilização específica, ou seja, ele foi transformado para ser útil. Um exemplo de uma camisa, um ar comprimido, quando nós enchemos um pneu ou um balão. Também uma caneta, que eu uso vários materiais ou várias matérias para poder construir uma caneta ou uma cadeira. Um quadro resumo seria: matéria, tudo que ocupa espaço, possui peso, tem existência física e real, pode estar nos estados sólido, líquido e gasoso. O exemplo de árvore, de nuvens, partículas de águas, bactérias, vírus, estrelas. A energia ela não é possível de medir, de mensurar, né, de ter o peso dela ou de saber o espaço que ocupa. Porém, a energia produz força capaz de produzir ação e movimento. O exemplo da luz, do fogo, a eletricidade através de um aparelho funcionando. O corpo é uma quantidade limitada, uma parte, uma porção da matéria. O exemplo, uma barra de ouro, que é parte da matéria, que é o ouro. Um bloco de gelo, que é parte da matéria, digamos, de um iceberg, que é a água em estado sólido. O objeto é denominado assim quando ele é fabricado a partir do corpo no sentido científico, que é a parte da matéria, que eu transformo em algo utilizável. O exemplo, a barra de ouro eu posso transformar numa joia, num anel, num brinco, numa pulseira. Aqui nós temos alguns exemplos. A árvore, matéria. A madeira seria o corpo. E o objeto, a mesa. No outro exemplo, eu tenho aqui uma rocha de granito, matéria. Um pedaço dela, para que eu possa trabalhar nela, seria o corpo. E o objeto seria o tampo de uma pia em granito. Aqui eu tenho o ouro, no seu estado bruto, natural, que depois, passando pelo processo de fundição, se transforma em barra, é transformado em barras de ouro, que seria o corpo, e o objeto que eu posso fazer utilizável seria as alianças. Aqui a seringueira com o látex, que seria a matéria, que eu posso agora pegar parte desta matéria e transformar em borracha, que é o corpo, e esta ser transformada em pneu, que é o objeto utilizável. Substâncias e misturas. O que é substância e o que é mistura? Uma mistura se refere à junção de uma ou de mais substância. Portanto, para entendermos o que é mistura, nós precisamos entender o que é substância. E a substância é uma porção da matéria. Assim como o corpo é uma porção da matéria, a substância também é. No entanto, o que diferencia esta nomenclatura é a qualidade da matéria, que a substância vai nos classificar o tipo de matéria. E a substância, ela tem propriedades bem definidas e características próprias. Por exemplo, o arroz, feijão. Também elementos químicos como chumbo, cloro, sódio e outros. Entre os tipos de substâncias, temos as puras, que podem ser divididas em simples ou compostas. Substâncias puras, essas dificilmente se encontram isoladas na natureza, ou seja, são encontradas em forma de misturas, associadas a outras substâncias. Isso quer dizer que quase tudo que está à nossa volta são exemplo de misturas das mais variadas substâncias puras, inclusive nós seres humanos. Contudo, e o principal é que uma substância pura, mesmo sofrendo pressão ou mudança de temperatura, ela permanece com as mesmas propriedades, seja da física ou da química. Nós temos o exemplo do hidrogênio, a água, o ferro, que mesmo mudando do estado líquido para o gasoso, para o sólido, a sua composição e propriedades permanecem a mesma. Aqui nós temos o exemplo do iceberg, né, que continua sendo H2O,
Temos a nuvem, que é H2O, e também a água no estado líquido. Todos são águas, o estado é que está diferente. O mesmo se aplica ao ferro, se fundido, ele permanece sendo ferro em qualquer estado que se encontre. As substâncias puras podem ser simples ou compostas. A substância simples é quando ela é formada por moléculas ou conjuntos de moléculas iguais. Digamos, se eu tenho duas moléculas de oxigênio, eu vou ter o gás oxigênio. No entanto, se ao invés de ter duas moléculas de oxigênio, eu tiver três moléculas de oxigênio, eu já não tenho mais o gás oxigênio, mas terei o gás ozônio. Então, o número de moléculas determinará o tipo de gás que eu terei. Agora, se eu tiver duas moléculas de hidrogênio, eu terei o hidrogênio. A substância composta, ela é feita de moléculas diferentes. Se eu tiver agora de hidrogênio, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, eu já terei agora a água, que é o H2O. Misturas. Como definimos a substância, agora nós podemos dizer o que é mistura. A mistura seria a união ou a junção de duas ou mais substâncias, sejam puras, simples ou compostas. Na mistura, as características individuais de cada substância que a compõem permanecem ainda presentes, não se alteram, embora às vezes aparentemente ela tenha transformação, mas ali os elementos das substâncias permanecem. Temos o exemplo da água, que é uma mistura, o H2O, com sais minerais, com cloro, etc. Mas quando nós bebemos, nós dizemos que estamos bebendo a água. No ar também é uma mistura de vários componentes, oxigênio, gás carbônico, água, poeira, em suspensão, gotículas de ar da forma de umidade, né? Mas continua sendo o que? Atmosfera, ar atmosférico, né? Até um prato de comida nós podemos misturar o feijão com arroz. Ambos permanecem sendo feijão e arroz, e até o próprio arroz, se eu for avaliar, ele é uma mistura quando eu preparo. Por quê? Porque quando eu vou preparar o arroz, eu uso a água, eu uso o sal, alguns outros temperos, algumas vezes. O feijão também acabo procedendo da mesma forma, botando outras misturas. Aqui nós temos o exemplo, um prato de arroz com feijão. Quando você olha para o prato, você pode dizer, olha, tem arroz e feijão. Ninguém vai dizer ali, aqui tem alho, aqui tem cebola, aqui tem louro, aqui tem sal, né? A não ser que seja muito perceptível no sabor, você consegue até determinar. Mas aparentemente, quando você olha, você diz, um prato de arroz e feijão. Aqui um vidro, né, com água e o sal, uma mistura. Aqui também nós temos uma mistura que no caso seria um chá, né? Alguma coisa, no caso como se fosse um shampoo de chá verde. E ali também ele é feito de misturas, né? Várias substâncias. E aqui nós temos um chá que é diferente. Esse primeiro era o shampoo de chá verde e esse outro é um chá para beber, que pode às vezes só ter uma única erva, que tem dentro dela alguns componentes, junto com a água, ou eu posso ter várias ervas com a água e essa infusão então é uma mistura. As misturas sólidas. Quase na totalidade daquilo que nós comemos no nosso dia a dia são resultados de misturas, com exceção de algumas frutas que comemos in natura. No entanto, se nós acrescentarmos a uma fruta um leite, uma água ou açúcar até dentro de uma vitamina, ou para fazer um sorvete usamos a fruta, mas acrescentamos componentes que vão fazer o sorvete, com certeza ela é transformada numa mistura. Aqui a embalagem com o rótulo do biscoito de polvilho, onde podemos ler que ele é composto de polvilho azedo, leite, óleo vegetal, água, ovos e sal, todos em estado sólido.
Mas não somente os alimentos do nosso dia a dia possuem misturas, senão também medicamentos. Aqui nós temos o famoso Doril, de tomou a dor sumiu, que é o resultado da mistura do ácido acetil salicílico, a cafeína, e se nós olharmos a bula desse medicamento, veremos que ainda outros acréscimos a ele. Esta é a embalagem e também o rótulo de um pão integral, que muitas vezes achamos que a farinha usada é somente a integral, mas se lermos no seu rótulo, veremos que também ali na farinha integral está também a farinha de trigo, tem algumas outras sementes transformadas em farinhas que acompanham ali, que vão saborizar este pão, e existem alguns nutrientes também que muitas vezes são acrescidos a ele. Portanto, o pão que nós compramos também é uma mistura. O bolo de laranja, mesmo que se pegue uma laranja ali in natura, para fazer o bolo, automaticamente eu usarei outros ingredientes para torná-lo bolo, e estes ingredientes que eu acrescento a este bolo, a esta receita, ele já deve ter passado por alguns processos e alguns acréscimos que o tornam também mistura, como é o caso do açúcar antes de chegar à receita, como é o caso da farinha de trigo e muitas vezes o leite, se ele não for in natura, né? Este aqui é o rótulo da margarina. Vemos ali ou lemos ali que há água na margarina, óleos vegetais líquidos, há o estabilizante, há também alguns aromatizantes para que torne ela apetecível a quem for adquirir ou provar. E aqui, interessante que está muito claro nessa embalagem aqui deste bolo de cenoura, que é uma mistura. Fala ali, mistura para bolo, sabor cenoura. Então, nós vemos ali todos os ingredientes em estado sólido, tá? Para que depois, ele, para se transformar em bolo, precisa acrescentar os líquidos. Provavelmente ali será acrescentado ovos, talvez água e o leite e alguma outra substância para que torne ele o bolo que nós vamos estar saboreando. Então, aqui somente alguns exemplos de misturas sólidas que podemos encontrar no nosso dia a dia. Misturas líquidas. Também é possível observar as misturas em produtos líquidos, principalmente aqueles que são industrializados e estão presentes no nosso dia a dia, como os produtos cosméticos. Temos o shampoo e outros produtos aqui, o óleo, condicionador, que apesar de usar ali produtos naturais como a babosa, né, o aloe vera também, no primeiro ali nós vemos que eles misturam ainda manteiga de karité, pantenol e outras substâncias para que possa chegar até o consumidor. Aqui foi usado o coco, né? O extrato de coco, alguns colocam óleo do coco, outro leite do coco, mas também há mais substâncias para compor este produto. A bebida láctea, muito consumida, saborosa. No entanto, pode parecer que só há nela o chocolate e o leite, mas existe o açúcar ali, o soro do leite, o pó do cacau, gordura vegetal hidrogenada, extrato de malte, mais algumas vitaminas acrescidas, o sal, espessante, estabilizantes, para formar esta bebida que encontramos nas nossas prateleiras. Dentro ainda dos produtos de consumo humano, temos a água mineral, que além de ter o H2O, ela tem os sais minerais e ainda substâncias, dependendo da fonte em que ela foi extraída. E os produtos de limpeza, como o desinfetante e a água sanitária. Todos os desinfetantes, como
podemos perceber ali, né? Alguns deles levam eucalipto, jasmim, lavanda, limão, né? Cheirinho de talco e tal. Então, eles usam extratos de flores. No entanto, há o acréscimo de outras substâncias para que este produto possa chegar até ao seu consumidor, para que ele possa surtir o efeito para qual ele foi produzido. A água sanitária igualmente possui água sim, mas possui o cloro e possui outras substâncias ali, como soda e outros, para poder servir para o uso ao qual ela foi destinada. E são essas misturas líquidas. Como nós vimos em toda a nossa aula, trabalhamos aqui sobre matéria, energia, corpo, objeto, substâncias e misturas, dentro estas as líquidas e as sólidas. Até a próxima aula.